Olá, meu nome é Thierry Ribeiro, sou estagiário na área criminal desde 2010 e hoje, por intermédio deste vídeo, explanarei sobre o processo de adoção no Brasil. O processo de adoção no Brasil, ele pode durar aproximadamente 1 ano e também pode chegar a perdurar por mais de 5 anos, quando os pretendentes tenham certas exigências em relação à criança que eles têm a pretensão de adotá-las. Por exemplo, eles geralmente querem crianças com peles claras, crianças recém-nascidas, do sexo feminino e com nenhuma doença, com nenhuma patologia existente nessa criança. Então fica muito difícil. A pessoa deve salientar, deve revelar prioristicamente sobre essas dificuldades. No cadastro de crianças adotivas, não temos bebês Johnson, temos crianças que passaram por martírios no passado, por grandes sofrimentos emocionais, têm um semblante sofrido. Então devemos ressaltar prioristicamente que não existe os bebês Johnson, que todos nós desejamos, não é mesmo? Pois bem, surgiu a vontade de adotar uma criança. Qual seria o procedimento, Thierry? Conta para mim. Claro, sem sombra de dúvidas. Eu argumentarei hoje neste vídeo todo o procedimento para você atingir o seu intento, para você realizar aquele sonho de ser pai ou de ser mãe. Primeiramente, você deve se deslocar até a Vara da Infância e da Juventude do seu município. Lá, você tomará conhecimento de quais são os documentos essenciais, quais são os documentos precípuos para você poder fazer a inscrição de cadastro para adoção. Pois bem, quais são os documentos? Identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de rendimentos ou documentos similares. Que mais? Por exemplo, também um atestado de sanidade mental e física. Você também tem que ter a certidão de nascimento ou de casamento, certidão civil e criminal. Com todos esses documentos em mãos, você deverá procurar um advogado público ou um advogado particular, que por intermédio desse advogado, que fará uma petição inicial, que encaminhará ao cartório da Vara da Infância e da Juventude. Analisando todos esses requisitos, todos esses documentos, o seu nome constará no cadastro para adoção. Aí encerrou por aí? Aí é só esperar a criança para eu adotar? De forma nenhuma. Você terá que fazer um cadastro e participar de um curso de avaliação. Esse curso é obrigatório, curso psicossocial e jurídico. E após o término desse curso, que não excederá o período de 2 meses, a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude fará periodicamente visitas à sua residência para comprovar se você tem condições financeiras, se você tem condições psicológicas para adotar uma criança. A equipe técnica, fazendo um laudo, ela remeterá ao Ministério Público e ao juiz da Vara da Infância e Juventude. O juiz, acolhendo o seu pedido, aí sim, seu nome constará no Cadastro Nacional de Adoção. Aí, você deverá aguardar a Vara da Infância e Juventude comunicar-lhe sobre a criança, sobre o perfil que você deseja, que você quis para adotar aquela criança. Mas, Thierry, você disse sobre quais são os documentos essenciais para poder tentar adotar uma criança. Você disse que a equipe técnica visitará a minha residência para comprovar que eu tenho condições financeiras, econômicas, condições emocionais para adotar uma criança. Você disse que eu participarei de um curso de capacitação psicossocial e jurídica para comprovar também tudo isso fazendo parte do processo de adoção. Mas, Thierry, quem são as pessoas que podem adotar uma criança? Todas as pessoas, desde que elas sejam maiores de 18 anos e que respeitem uma idade mínima de 16 anos de
diferença em relação à criança que eles têm uma pretensão de adotar. Os solteiros, casados, divorciados, que vivem em uma união estável, podem adotar uma criança. E olha que interessante, pergunto aos senhores, será que os senhores sabem me responder? E os casais homoafetivos, eles podem adotar uma criança? Via de regra, não, pois o nosso ordenamento jurídico não determina que casais homoafetivos possam adotar uma criança. Porém, alguns juízes vêm acatando esse pedido, vêm deferindo situações favoráveis, decisões favoráveis, autorizando que um casal homossexual adote uma criança. O que eu discordo plenamente, pois a lei não pode ser escrava do juiz. O juiz que tem que ser escravo da lei. Em nenhum momento a lei diz que os casais homossexuais poderiam adotar uma criança. Até me vem na memória uma frase em que os romanos diziam muito: ubi lex voluit tacuit, ubi noluit dixit. Onde a lei quis, ela falou. Onde ela não quis, ela se calou. Então, em nenhum momento a lei diz que é permitido um casal homossexual adotar uma criança, embora juízes entenderam que sim e autorizaram esse intento do casal homossexual. Pois bem, e o perfil dessa criança? Quando a equipe técnica for visitar a residência dos senhores, os senhores devem especificar o perfil. Se vocês querem, se vocês podem escolher o sexo, a faixa etária, podem escolher se querem uma criança saudável ou uma criança que esteja passando por alguma patologia, por alguma enfermidade. E, por exemplo, e se essa criança, que vocês tenham a pretensão de adotá-la, tiver irmãos, ou um irmão ou uma irmã, como que funciona nesse caso? Nesse caso, a lei não prevê a separação dos irmãos. Se você quiser adotá-la, essa criança, você terá que levar os irmãos juntamente. Se por acaso o seu cadastro for reprovado, busque saber quais foram os motivos que levaram o juiz a crer que você não tinha condições econômicas ou financeiras ou emocionais que seja, para adotar aquela criança. Procure descobrir quais são os motivos que inviabilizaram a adoção daquela criança. Normalmente são razões equivocadas, são motivos para aplacar a solidão que a pessoa teve a intenção de adotar uma criança, para superar uma crise conjugal, para superar uma crise emocional, ou também para suprir a ausência, a solidão. Então, nesses casos, também é possível a incompatibilidade de vida. A pessoa que tem a pretensão de adotar aquela criança não tem um estilo de vida compatível com a da criança que será adotada. Tendo noção disso, não é que você deva desistir de adotar uma criança. Você tem que reaver a sua vida e ingressar novamente com o processo de adoção. Surgiu uma criança com o perfil que você deseja, a vara da infância e da juventude lhe comunicará e manifestará também, revelará o local ou abrigo em que essa criança se encontra. Os dois serão apresentados, o pretendente à adoção e a criança que será adotada. Eles poderão fazer passeios, poderão ter contatos mais próximos, tudo isso tendo o amparo da justiça, que ficará de olho nessa situação. Após esses encontros, a criança será entrevistada se ela quer ou não prosseguir com o processo de adoção. Caso ela não queira, meu caro ou minha cara, infelizmente você deverá esperar aparecer outra criança que tenha simpatias, que tenha afinidades pela sua pessoa. Mas suponhamos que tudo está ocorrendo maravilhosamente bem. Você está gostando daquela criança,
criança está gostando de você, existe a reciprocidade de vontades e sentimentos. Pois bem, aí o juiz determinará a permanência dessa criança, a guarda provisória, até o final do processo. Aí sim essa criança terá a autorização para residir em seu domicílio. Mesmo assim, a equipe técnica fará inúmeras visitas periódicas no decorrer desse processo. Aí você deverá ajuizar uma ação de adoção, né? E a equipe técnica irá enviar mais uma vez ao Ministério Público o relatório conclusivo. E ao passo que, por sua vez, o Ministério Público mais uma vez dará o seu parecer. E o juiz, proferindo a sentença, naquele momento, ele expedirá a lavratura de um novo registro de nascimento. E você poderá registrar a criança em seu nome, podendo até mudar o nome da mesma. Você pode mudar o nome dessa criança. E a partir deste momento que você registrou essa criança, ela passa a ter todos os direitos de um filho biológico. E aí, felizmente, você terá uma nova família, a criança que você tanto desejou. Muito obrigado pela atenciosidade dos senhores. Grande abraço.